meus irmãos, bem-vindos a esse espaço interdimensional que é o programa Vivências com Jesus. Nós estamos estudando a série O Caminho do Herói. E no nosso primeiro programa desta série, nós falávamos do herói como o espírito imortal, criado simples e ignorante por Deus, mas com o poder de ser co-criador do seu destino. Deus não nos criou iguais uns aos outros. Deus não nos criou como robôs. Não, Deus nos deu a possibilidade de fazermos a nossa escolha. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, logo no início, no primeiro capítulo, tece considerações em torno de Deus, e eu recomendo a leitura e a análise dessa parte tão significativa da doutrina dos Espíritos, porque é básico para que nós possamos continuar a compreender a obra divina. Mas fala-nos Kardec, nesse próprio capítulo, que nos falta um sentido íntimo para compreender com profundidade e inteireza a existência de Deus. É real isso, porque nós ainda não completamos o nosso ciclo evolutivo. Nós estamos a caminho e ainda nos falta ativar uma série de potencialidades, tanto na área da emoção, quanto na área da inteligência, das energias, e nós estamos a caminho. Mas nós já conseguimos compreender alguns atributos divinos. Pelo raciocínio, nós já podemos conceber Deus como o Criador de todas as coisas, de tudo que existe. E aí vem uma cartela, o herói e o Criador. Quanto mais nós navegamos na compreensão do nosso Criador, mais nós nos sentimos seguros na nossa jornada evolutiva. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec propõe aos mentores espirituais que é Deus. E eles respondem que é a inteligência suprema, a causa primeira, primária de tudo que existe. Então nós brotamos de um pensamento de Deus. Mas quais seriam os seus atributos primordiais? Bem, Deus é único. Porque se houvesse outro Deus, não haveria uma unidade na organização do universo. Deus é algo, mas ele não é matéria, porque se fosse material, ele estaria sujeito a todas as leis que regem a matéria, inclusive a desagregação. Deus é soberanamente justo e bom, e ele tem o infinito de todas as virtudes. Deus, em realidade, é a potência primeira do universo. Ele é onipotente, onisciente, ou seja, ele tudo sabe. Ele nos criou num ato de amor. E nós percebemos que o amor é o magnetismo divino que tudo agrega, que faz com que os elétrons gravitem em torno dos prótons e dos nêutrons, que os quarks se comportem como devem se comportar, que faz com que as estrelas e os astros gravitem nos sistemas solares e também nas galáxias. Deus criou o micro como o macrocosmos. E nós temos em nossos registros todo um potencial evolutivo que nós vamos conquistando com as nossas escolhas. Bem, meus irmãos, o herói, ele é criado por um ato de amor, mas, como falamos, simples e ignorantes, e ele tem toda uma jornada. Para ele chegar a ter a sua individualidade, como espírito imortal que é, ele já foi anteriormente um princípio inteligente, que foi sendo elaborado pelos milênios, até chegar a ter a consciência de si mesmo e do mundo que o cerca. Mas essa consciência é um caminho, é uma jornada para novos patamares evolutivos. Os benfeitores espirituais nos falam que o átomo chegará a ser o arcanjo. Então nós ainda temos muito em nossa jornada
para chegarmos a sermos anjos e arcanjos, mas nós chegaremos lá. Existe um livro chamado A Jornada do Escritor, de um escritor muito interessante, Christopher Vogler. Ele, em realidade, fala sobre essa jornada que o espírito imortal possui. Essa jornada, em realidade, é um conjunto de conceitos conhecido como jornada do herói, extraídos da psicologia profunda de Jung e dos estudos míticos de Joseph Campbell. Esse Joseph Campbell é um autor muito conhecido e ele tem um livro que faz estudos dos mitos antigos. É o Herói de Mil Faces. E nesse livro ele faz uma análise das antigas escrituras, ele faz uma análise dos mitos dos povos ancestrais e ele percebe que existe uma coerência mostrando a caminhada, os desafios que todos nós precisamos empreender para retornarmos ao seio de Deus, ou seja, para chegarmos ao equilíbrio maior, ao bem-estar e à felicidade. E aí, essa jornada é um conjunto de princípios que governa a condução da vida. É um modelo divino que envolve a todos nós. E nesse modelo nós temos muitas aventuras. Temos aí o herói, inicia a sua aventura dentro de um modelo divino que Deus nos oferece para ativarmos a nossa consciência, para despertarmos também todos os potenciais divinos, crísticos, que estão em nós como matrizes, mas que necessitam de energias que nós iremos ativar com as nossas escolhas, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Em realidade, o amor nos ensinado por Jesus nos possibilita a ativação das energias principais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas podem se resumir a essa frase nos diz Jesus, porque essa energia do amor é o fio condutor do herói, que vai fazer com que ele navegue na sua jornada, que ele se encaminhe para patamares cada vez mais elevados. E aí nós perguntamos o que vem a ser este amor. O amor é um sentimento, mas em realidade ele nasce, ele brota com os cuidados que nós temos uns com os outros. Ele fortalece as ligações que nós temos no universo. Nós começamos inicialmente, esse herói começa com um sentido meio egoísta, meio egóico. Inicialmente, ele tem o desejo de reter tudo que ele considera importante. Então, no nosso primarismo, nós temos os outros, nós temos um sentido de posse das coisas e das pessoas que nos cercam. À medida que o herói vai caminhando, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos quintessenciando essa emoção e não desejamos mais submeter as coisas e os outros ao nosso poder, ao nosso desejo. Nós criamos uma vontade imensa de servir, de entrar nesse concerto universal, não com o poder que submete, mas com o amor que vivifica, que deseja ajudar, mas não reter as pessoas e os objetos a si próprio. Então nós começamos a nossa caminhada desejando segurar, reter, possuir, comandar. E à medida que nós vamos nos aprimorando nesse amor, nós desejamos servir, amar, mas deixando livre as pessoas. Então, o herói é aquele que se sacrifica, mas num sentido não de dor e de sofrimento, ele se sacrifica no sentido de tornar sacra
a sua jornada e sacro tudo o que existe em torno dele. E o que é tornar sacro? É tornar ligado a Deus, ou seja, ajudar, cuidar de tudo e de todos. Aonde passa aquele que traz em si o amor, as coisas se vivificam. As pessoas que têm esse amor dentro de si, elas entram num ambiente e deixam o ambiente com o aroma do amor. São pessoas junto das quais nós nos sentimos bem. Pessoas que não desejam nos reter ou nos submeter, mas nos ajudar, cooperar com a nossa vida. Nós sentimos até o ambiente é cuidado. As pessoas entram, essas que possuem o amor, em um determinado local e elas ajeitam, arrumam, envolvem com emanações magnéticas de pureza e de alegria de viver. Alegria, porque quando nós nos sentimos dentro do amor divino que a tudo envolve, nós nos tornamos seguros, com alegria de viver, sabendo que tudo vai dar certo, que passamos por percalços, inclusive a maior parte deles, não em virtude do processo evolutivo, mas porque nós nos desequilibramos e desequilibramos as situações da marcha e necessitamos reequilibrá-las, reequilibrar as coisas, reequilibrar as situações. Então, nós, quando nos sabemos cuidados por Deus, envolvidos pelo seu infinito amor, nós nos tornamos mais seguros e a nossa caminhada vai ficando cada vez mais leve. Mas essa jornada, ela tem um padrão que se repete, que é um padrão da minha vida, mas também da sua vida e da vida de todos os heróis. Primeiro, apresenta-se ao herói um problema, um desafio, uma aventura a empreender. E na nossa vida é assim. Nós encarnamos com inúmeros desafios a empreender. Eu queria fazer um parênteses dizendo que esses dois livros que eu citei, A Jornada do Escritor e O Herói de Mil Faces, são dois livros muito utilizados em Hollywood, com os roteiristas. Os cursos de roteiro têm esses livros como obras básicas, essenciais, porque quando eles colocam nos filmes todas essas etapas, os filmes são muito procurados, são realmente um estouro de bilheteria. Se nós formos analisar filmes como Harry Potter e outros, O Senhor dos Anéis, nós vamos encontrar todas essas etapas e todos esses personagens sobre os quais eu vou conversar com vocês aqui e que fazem parte da nossa jornada. E eles acabam sendo campeões de bilheteria porque retratam nas telas aquilo que acontece conosco, é lógico, com as devidas proporções e também com as especificidades. O herói, ele pode ser um menino, como pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma mulher, como pode ser um homem, mas o herói vai ser sempre aquele que mais terá que aprender e mais terá que dinamizar o seu potencial de amor ao longo da história. E ele vai se encontrar com vários personagens, e esses personagens nós vamos começar sobre eles a conversar um pouco. Então, apresenta-se ao herói um desafio, um problema, uma aventura que ele vai precisar empreender. Inicialmente, o herói, ele teme ter que enfrentar esse desafio. Então, geralmente, nos filmes há uma recusa. E na nossa vida, há uma recusa, geralmente, quando nós vemos um problema, entrevemos um desafio, dá vontade de nós voltarmos para casa. É difícil o herói que queira de imediato assumir esse desafio. Depois, vem a pessoa de um mentor, aquela autoridade, aquele ser que vai dinamizar no herói a vontade, a segurança dele realizar a sua caminhada. Bem, gente, nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas eu volto já já, dando continuidade à jornada do herói. Fique conosco.
O Clube de Arte está lançando este mês um combo da revista Espiritismo Kids. Esta obra é uma publicação indicada para crianças de 6 a 14 anos. É a doutrina espírita em linguagem fácil e acessível, apresentando personagens que estão na mídia, cinema, televisão, games e livros. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para os seus associados. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta, meus amigos, com o nosso Vivências com Jesus, nessa nova série, O Caminho do Herói. E eu estava falando sobre essa jornada, que é uma jornada muito semelhante em nossas vidas. Somos os heróis da nossa própria existência e sempre precisamos enfrentar algum desafio. Então, esse desafio que se apresenta na jornada do herói e que nós vemos nos filmes, nos livros, é um desafio de todos nós. Cada um de acordo com o seu processo evolutivo, cada um terá um desafio de acordo com as suas necessidades kármicas, de acordo com aquilo que precisará vivenciar para evoluir. Então, o desafio de algum herói pode ser no tocante à questão da saúde física, outros podem ter como desafio os relacionamentos, outros podem ter como desafio as questões financeiras, ou mescladas as questões diversas de uma existência, enfim. Cada um de nós terá o desafio de acordo com as suas necessidades educativas e muitas vezes nós passamos um grupo de vivências treinando alguns desafios específicos e depois vamos para outro grupo de vivências na Terra, de reencarnações, treinando outros desafios. Bem, vamos voltar à nossa cartela. Nós estávamos mostrando essa jornada. Apresenta-se ao herói um problema, um desafio, uma aventura a empreender. Muitas vezes esse herói, que somos nós, temos medo e, movidos pelo medo, buscamos outros caminhos, recusamos ao chamado. Mas sempre temos alguém que tenha aquela ascendência moral, uma autoridade. E aí convém nós pararmos e refletirmos sobre a diferença entre poder e autoridade. Porque na nossa vida, com certeza, nós tivemos que lidar com pessoas que tinham poder, mas não tinham autoridade moral. E outras que tinham autoridade, mas não tinham poder. Então, em realidade, o poder se passa de um para o outro, mas a autoridade é uma conquista do próprio ser. E eu convido você agora a pensar naquela figura de maior autoridade na sua existência. Quem foi? Quais as características deste mentor que influenciou você para o bem, que orientou você para o bom caminho, que ativou em você a autoestima, que indicou a você formas de poder viver de maneira equilibrada e feliz? Esse mentor aparece nas histórias dos livros, nos filmes. E você com certeza já teve um mentor na sua vida. Vamos falar das características dele. Com muita certeza foi alguém em quem se pode confiar. Alguém que tenha disciplina, harmonia, uma pessoa honesta, com ética, digna. Se nós formos elencar as características do mentor, nós vamos ver que não são características físicas, não são características financeiras, são características do caráter. E essas características, cada um de nós pode ativar em si próprio, para que um dia nós também sejamos mentores das pessoas que tiverem a oportunidade de conviver conosco.
Então, meus irmãos, nós temos o poder de nos transformarmos também em mentores de pessoas que estejam gravitando no nosso cosmos de relacionamento. Nós precisamos observar que essas características da ética, do bom senso, do equilíbrio, da disciplina, da organização, todas essas características nós precisamos amealhar para podermos caminhar com cada vez maior facilidade e saúde física, mental e espiritual. Então nós temos aí o mentor. Nas séries que nós vemos na TV, nos grandes filmes, nós podemos identificar com facilidade a figura do mentor. Aí o herói, ele precisa atravessar períodos em sua existência nos quais as suas conquistas emocionais, intelectuais, a sua maturidade é colocada à prova. E sempre que ele vai de um estágio para outro superior, ou seja, ele está num limiar, se apresentam situações, pessoas ou até emoções e dificuldades íntimas que funcionam como guardiões do limiar. Esses guardiões não são bons. São situações, pessoas ou limitações internas, obstáculos muitas vezes emocionais que nós precisamos vencer para galgarmos um novo patamar. Isso é importante nós identificarmos. É muito importante nós identificarmos que muitas vezes esses guardiões do limiar estão no nosso mundo intrapsíquico, estão nas nossas emoções. A maior parte dos obstáculos, em realidade, são internos e eles se projetam nas situações externas da vida, meus irmãos. Então, os guardiões do limiar externos a nós, e às vezes podem ser pessoas até que nos amam, mas que por uma questão emocional delas, dificuldades delas, elas podem funcionar como grilhões que nos prendam à retaguarda. Então, às vezes são pessoas que nos amam, mas que querem nos reter, querem nos deter na nossa caminhada, nos prejudicando de alguma maneira, nos trazendo emoções perturbadoras. Mas, em realidade, esses guardiões externos, eles são reflexos do nosso mundo íntimo, do nosso mundo intrapsíquico. Então, quando nós trabalhamos equilíbrio para lidarmos com as pessoas ou situações que funcionam como bloqueios para a nossa caminhada ascensional, nós precisamos nos voltar a nós mesmos e percebermos que, em realidade, esses guardiões, eles ativam em nós energias que, se nós colocarmos no campo do amor, essas energias serão chaves, códigos ascensionais. Então, por exemplo, se eu estou numa fase na qual eu lido com pessoas no trabalho ou pessoas da família que me explicassem a paciência, pessoas que sejam intolerantes, egoístas, pessoas que não me tratam bem, sejam arrogantes, essas pessoas, em realidade, se eu as consigo identificar, eu posso perceber que se eu estou vivenciando essa situação, é porque eu tenho algo no meu passado, se não nesta vida, em outras existências, que eu necessito equilibrar. Então, as energias da paciência, da tolerância, do equilíbrio, que eu vou ter que ativar para me relacionar bem com essa pessoa intolerante, essas energias internas que eu vou ativar, elas vão me libertar de alguma situação que eu criei energética no meu passado. Vejam, meus irmãos, tudo e para tudo há uma razão de ser. A doença de longo curso, ela pode ser um guardião do limiar que tente me prender. Mas se eu encaro essa doença como um caminho para a minha saúde emocional,
aí eu vou transformá-la. Ela não vai ser mais um guardião do limiar, nada que entrave a minha vida, mas vai ser, em realidade, uma forma de eu ativar em mim a paciência, a confiança nos processos divinos, o desapego às questões da matéria. Então, cada dificuldade, em realidade especial que cada um de nós passamos, as minhas são umas, as suas são outras, mas em realidade são ativações que nós precisamos para vencer algumas questões no nosso mundo íntimo. Eu convido você, neste momento, a trabalhar comigo um mergulho no mundo interior. É um momento no qual nós vamos eliminar, neutralizar energias deletérias que possamos trazer no nosso mundo íntimo. Para você mergulhar nesse seu mundo intrapsíquico, eu recomendo hoje que você observe ao seu derredor os sons. Observe. Utilize a sua consciência como um objeto, um caminho de observação, um instrumento para você identificar. À medida que você identifica os sons, fale para si próprio. Você mergulha dentro de você. Acalma os 5 sentidos físicos e saudavelmente você mergulha no seu corpo. Observe a musculatura em torno dos olhos e relaxe. Solte a musculatura da boca, relaxe os ombros, solte o abdômen, as pernas, os pés, relaxe os braços. E agora, você pode imaginar-se em um caminho muito lindo. Observe a luz que exala do alto, como se houvesse um sol brilhando, que toca a sua cabeça e cujas luzes penetram pelos seus poros. Esta luminosidade é um poder divino que vai neutralizar bloqueios internos que você pode ter na área do seu inconsciente e também na área da sua consciência. Tudo o que pode estar criando obstáculos para que você perceba com lucidez a realidade e a solução para todos os seus percalços, tudo o que está criando obstáculo vai ser neutralizado agora por essa energia divina que se derrama sobre você. E essa energia não para. Ela vai continuar trabalhando a área da sua cabeça, mas ela vai se prolongar pelo seu pescoço e vai neutralizar aí, agora, o resultado energético de toda palavra equivocada do passado. Veja de dentro para fora, como se acendesse uma luz dentro do seu pescoço, iluminando toda essa área. E essa luminosidade santa agora, ela vai percorrer toda a sua coluna vertebral até o cóccix, desfazendo quaisquer energias deletérias que possam ter se acumulado ao longo da sua coluna vertebral. Agora, essa energia vai trabalhar a área da sua emoção, no seu peito. Vamos pedir que essa energia luminosa, que é a própria presença de Deus em você, neutralize medos, angústias, irritações, mágoas, ressentimentos. Todas as dificuldades externas são o produto dessas energias internas que você tem trazido aí
no âmago do seu ser. Sinta o bem-estar que essa energia nobre, que é a presença de Deus agora no seu peito traz para você. Alegria de viver, harmonia, segurança, equilíbrio. Você pode continuar nesse estado o tempo que você desejar e caminhar com essa energia por todo o seu corpo, órgão a órgão, célula a célula, molécula a molécula. Vai se sentir um herói, uma heroína no reino dos céus. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.